Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Hartmann. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, sobre as queimaduras. E o mês de junho é o Junho Laranja. E hoje nós temos uma convidada muito especial, Adriana, enfermeira, estomoterapeuta. Seja bem-vinda, Adri. Obrigada pelo convite. Que bom, fico muito feliz com a sua presença. Obrigada. Dri, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as queimaduras. A gente sabe que hoje no país, né, ou no mundo, eu arrisco dizer que é um número alarmante. Nós temos em torno de 150 mil pacientes internados por ano por queimaduras e o grande número, acidente que acontece é nas residências. 80% dos casos acabam acontecendo na residência da pessoa. Com a campanha do Junho Laranja, você vê que essas campanhas, como é que você vê esse assunto em questão da prevenção? É um projeto, né? É uma campanha de grande importância, né? Porque falar sobre prevenção é muito difícil e às vezes as pessoas em casa, elas acham que elas estão livres de qualquer risco, né? É o meu porto seguro, estar na minha casa é o meu porto seguro. Então, tratar a prevenção, mostrar para eles o quão é necessário fazer esse acompanhamento, ter esse cuidado, principalmente com líquido quente, né? Água quente, o vapor de água quente, Então, assim, é de suma importância. Eu acho que é uma campanha que tem tudo para brilhar, porque até então não tinha muito, né, essa visão do paciente queimado. Né? Tudo era muito tratado ainda mais para lesão por pressão. Então, assim, é válido. Eu acho que tem tudo para poder deixar as coisas muito mais claras para a população, para a sociedade, nesse número que a gente tem de pacientes queimados. E a gente vê que normalmente quando chega na porta de um PS ou num pronto-socorro, as pessoas já pensam em mandar para um serviço especializado, né? As pessoas não têm o conhecimento de como tratar a queimadura. Até mesmo porque o que acontece? O paciente, quando ele sofre uma queimadura, muitas das vezes ele não vem com a pele danificada, ele vem com a pele já alterada. Porque tem a cultura de passar pasta, creme dental, passar a pasta d'água, passar pó de café, né? Então, assim, você perde um pouquinho da visão da ferida, do leito da ferida, né? Então, quando eles chegam num serviço de saúde, então a ferida ela já aconteceu há 2-3 dias, às vezes ela está apresentando já um tecido em processo de necrose, então nunca você vai pegar de primeiro momento. São raros, a não ser os pacientes um pouquinho mais idosos, que aí você consegue pegar eles no primeiro momento, que eles são um pouquinho mais frágeis, têm um pouquinho mais de insegurança, então eles procuram o serviço de saúde mais rápido. Mas caso contrário, acaba tentando resolver na residência. Casa. Dri, e pensando nisso, as queimaduras elas são classificadas. Isso. E quais são os tipos que mais acontecem hoje nesse cenário que a gente vem enfrentando? Nós temos queimaduras. Acho que é complicado você falar de vários níveis, né? A classificação das queimaduras, elas de térmica, química, elétrica, elas variam bastante a sua classificação dentro do contexto do acidente, mas ainda as queimaduras térmicas hoje, dentro da minha assistência, ela ainda é maior. Raios solares, por radiação, é mais mesmo em época de férias, mas por queimadura, por vapor, líquido quente, que são as térmicas, primeiro lugar no top das ranks. Né? E normalmente quando o paciente ele vem procurar o serviço, ele já está ali numa queimadura de grau 2, 3, ou o que você grande maioria das vezes ele vai estar com grau 2. Um grau 2. Grau 3 ele vem, mas assim, a gente já tenta encaminhar o mais rápido possível para uma limpeza cirúrgica, né? Agora, o grau 2, que ainda tem bolha, se ela tiver íntegra, a gente ainda tenta preservar para ver se o organismo vai absorver. Se você vê que não tem como, então a gente vai tentar aspirar esse líquido. Então, você vai tentar fazer o manejo. Agora, se ela tiver o grau 3, aí a gente já tenta encaminhar direto para a limpeza cirúrgica.
E hoje, dentro do serviço hospitalar, você ainda sente muita resistência com essas bolhas para retirar, para fazer a limpeza? Porque normalmente o familiar, principalmente o idoso, ele quer que deixe lá, que o corpo vai absorver, né? Que ele vai fazer esse manejo. E aí a gente acaba encontrando essa resistência até mesmo do profissional em limpar essa bolha. Como é que vocês estão trabalhando com isso hoje? Na verdade, hoje a gente hoje o profissional ele está muito mais jovem, né? Ele está muito mais moderno, digamos assim. Então a gente está tentando mudar um pouquinho essa cultura de desmistificar o medo. O paciente muitas vezes ele fica com medo da agulha. Ele fala: nossa, mas você vai me furar? Não, eu não vou te furar. Eu vou só aspirar o líquido da bolha, né? Eu não vou te furar. Eu vou só tirar esse líquido que corre o risco de infectar a sua ferida, a sua queimadura. Então ele fala assim: ai, mas tem que ser agora? Não pode ser daqui a pouco? Você não pode esperar só mais um pouquinho? Deixa só eu pensar como vai ser feito. Você me explica de novo? E aí a gente começa tudo de novo. E assim, com essa galera nova que tem de enfermeiros, quando a gente fala: olha, não, pode fazer assim, fazer essa... ai, não, é melhor você vir. Acho melhor você vir fazer. Deixa você fazer primeiro para ver como funciona, depois eu faço. É mais ou menos assim, para poder fazer tomar esse cuidado, né, de conduta. E assim, a gente sabe, né, principalmente quem teve ali na prática, das trocas dos curativos é muito doloroso para o paciente. Então, cada vez que você vai trocar um curativo de um grande queimado, que ele está consciente, que você precisa medicar para dor antes, e a gente sabe que, infelizmente, a sulfatiazina de prata, ela é o carro-chefe. O que você acha? Como é que a gente pode ajudar essas vítimas minimizando essa dor? Em questão de curativo hoje na prática. Se diz na troca, nas né? trocas. Hoje nós temos a tecnologia a nosso favor, tem algumas as tecnologias de adesivos com bordas de silicone, mas a gente tem que avaliar muito o contexto, porque às vezes o paciente queimado, ele sente uma dor que não... porque a dor ela é imensurável e cada um tem a sua, né? Aí você tem que pensar que se eu colocar um adesivo... mesmo que seja para proteger esse tecido lesionado, na hora que eu tirar, eu posso correr o risco de tirar a pele do paciente. Então, você tem que avaliar todo o cenário que você tem do paciente num contexto. A sulfadiazina, ela te dá essa base de você avaliar a ferida todo dia. A tecnologia da aderência, ela te deixa um pouquinho mais... você não tem como descolar aquilo todo dia. O paciente não suporta, dependendo do nível da extensão corpórea lesionada, ele não consegue comportar que você tire uma placa de silicone, né? Então aí você acaba usando a sulfadiazina de prata para poder fazer esse manejo diário, ter essa percepção diária dessa ferida. Mas pensando, quando a gente coloca a sulfatiazina de prata, porque você vai precisar ali de um rayon, talvez, uma malha não aderente, ela acaba... com o exudato, a gente acaba perdendo esse curativo e acaba, muitas das vezes, o paciente fica sem curativo dependendo de quanto ele mexe ali na cama. Você não consegue, você vê uma perspectiva melhor para a aderência dos silicones, para a gente poder fazer os curativos com silicones exatamente para evitar esse atrito que existe? Dependendo da região, acho que vale a pena uma boa avaliação. Eu acho que tudo está dentro da avaliação. Dentro do contexto que você vai poder, aonde você vai colar, de posição você vai colar, quem vai manusear esse curativo, porque a minha mão não tem o mesmo peso da sua, o meu cuidado nunca vai ser o mesmo do outro colega, então a gente tem que tomar bastante cuidado. É ótimo, é perfeito você ter essas espumas a seu favor, né, a favor do paciente. Até para diminuição de troca de curativo. Para diminuir a troca, né, do curativo, mas vale muito a avaliação. Eu acho que está dentro, mais ou menos, a gente tenta manter essa avaliação por conta da pele do paciente, pele-lesão. E hoje na prática conseguimos aplicar esse silicone, ou a gente ainda tem aquela, até por ser uma prescrição médica, né? Então normalmente o médico ele já deixa uma prescrição para fazer aquele curativo diário com tal cobertura. Hoje você consegue ver essa adesão dos médicos?
Em relação à mudança de curativos? Ou eu não? trabalho com uma equipe médica que ela consegue ter essa boa adesão, desde que eu consiga explicar, né, convencê-los. Acho que a palavra seria essa, de uma forma adequada de uso dessa espuma, eles estão mais abertos, sim. Então, acho que é um pouco mais difícil você convencer o paciente, né? A questão ainda é muito cultural. Eles acham que o curativo ele ainda deve ser feito na atadura, né? O meu curativo, eu prefiro na atadura. Muitas vezes eu vou trocar um curativo e falo, prefiro a atadura. Mas as espumas não tem, é algo que você não tem como comparar, é uma tecnologia que... Até mesmo em questão de dor, né, Dri? Eu falo que quando a gente consegue trocar um curativo convencional para uma espuma, ao invés de você, às vezes, manipular o paciente até 2 vezes por dia, você vai manipular esse paciente a cada 36 horas, por exemplo. Exatamente. Ou se o paciente for para a residência, a gente conseguir colocar essa espuma, ele vai poder ficar e retornar à via ambulatorial. Então, é o que você acabou de dizer. Vai muito em questão de avaliação do paciente. Mas o grande queimado, eu acho que ainda é um grande desafio. É um desafio. Né? Desafio. Em fazer esse trabalho em questão disso. E hoje, na sua opinião, como é que você vê o enfermeiro, né? A prescrição de curativos do enfermeiro? Ou hoje ela ainda é muito presa ao médico? Não, eu acho que hoje nós estamos com um pouco mais de autonomia, né? Da época de alguns anos atrás, eu acho que hoje nós temos mais autonomia. Eu acho que tanto o enfermeiro ele está com mais autonomia, quanto o médico ele está mais aberto a ouvir o enfermeiro. Eu acho que hoje a troca está muito mais explícita. Eu acho que hoje cada um respeita o seu espaço. Nós respeitamos que, independente, eles são médicos, né? Nós temos os nossos corém e hoje a gente consegue ter essa troca, essa dinâmica. Eu venho de uma cultura onde a gente respeita a opinião do médico, mas eu posso pôr a minha. Falo, olha, doutor, se a gente fizesse desta forma, o que o senhor acha? Ele vai falar, você responde? Você vai ficar responsável? Vou assumir a responsabilidade e vou tocar, me dá um tempo X de 10 dias, deixa eu conduzir o curativo? Tá bom, risco e responsabilidade sua. Aí você torce pra dar certo. Sim. Você torce pra dar certo, porque o ruim já tá, né? Então, assim, a gente tem que mostrar porque a gente veio, né? Nós não somos mais enfermeiros tarefeiros, nós somos seres pensantes, né? E nós participamos desse contexto do cuidado com o paciente, nós não só fazemos a prescrição médica e seguimos ela, não, a gente pode falar, doutor, podemos mudar isso? Alterar? Mudar o período, aumentar o período, olha, a lesão, a queimadura deu uma melhorada, podemos tirar de prescrição o curativo? Porque senão aquilo fica se repetindo constantemente, porque fica no automático, né? O famoso copia e cola, né? Isso, então eu acho que hoje a gente consegue ter essa autonomia, eu acho que tá bem mais aberto. Dos dois grupos, né? Tanto a equipe de enfermagem, os enfermeiros em si, quanto a equipe médica. O que falta é o enfermeiro pegar para si, né? É uma responsabilidade nossa. O nosso conselho, ele nos respalda para isso, mas infelizmente eu acredito que ainda falta esse espaço e essa autonomia do enfermeiro. Na verdade, eu acho que hoje o enfermeiro ele pode até estar inserido no processo, mas ele não está comprometido, né? Assumir a responsabilidade de algo que talvez você não tenha certeza que vai dar certo, porque ferida é ferida, seja ela qual for. Ele é um cuidado, né? Então você tem que estar inserido, você tem que querer, você tem que estar comprometido com aquilo que você se dispôs a fazer. Doutor, posso assumir o curativo daqui para frente? Trocar a sulfa por espuma, a atadura por uma espuma, a troca eu posso fazer a cada 48 horas, porque ele até então ele queria uma vez ao dia, posso espaçar? Então, acho que você tem que ter essa troca, né? Então, assim, nem sempre o profissional que está inserido, ele está comprometido, né? E precisa ter esse comprometimento. E nem todos os enfermeiros gostam de ferida, né? Eu sou suspeita.
Eu também. Sou muito suspeita. Dri, e pensando em protocolos, né? Como que você tem essa visão referente aos protocolos direto para queimadura, que seja direcionado para pacientes queimados? Qual que é a sua visão sobre os protocolos institucionais? Quando você fala de protocolo institucional, hoje ele é uma rede de apoio para quem está na ponta, né? E ele vai ter toda uma tratativa bem direcionada. Eu vou ter o meu protocolo de queimados para eu poder seguir a tratativa de tratamento com o paciente, tratando a lesão de forma adequada e dentro daquele contexto que ele pede, né? Porque se você não tiver um norte, né? Eu acho que o indicador, ele norteia toda a assistência. Então, ele deixa com que você se sinta mais respaldado para poder prestar uma assistência ao paciente. Principalmente no paciente queimado, que não é uma realidade, digamos que vai chegar para você raramente diário, né? Você vai atender um queimado, se você colocar hoje no serviço público, eu acho que talvez tenha até muito mais. Eu acho que essa questão de direcionar um paciente para um centro especializado, isso acaba dificultando quando você acaba recebendo esses pacientes numa porta de pronto-socorro, por exemplo. Então, a gente acaba não tendo um profissional, né, pronto para receber o paciente. E talvez com a implantação dos protocolos, a gente consiga melhorar aí o cuidado a esse paciente. Porque aí você já está pensando, você vê a parte mais educacional do profissional, um profissional treinado para receber esse paciente queimado, o tempo correto, o curativo indicado da forma que o paciente chegou. Então, acaba sendo um direcionador, né? Eu acho que um divisor de águas. Então, você acaba tendo uma tratativa melhor com esse processo e o indicador, ele faz todo esse mapeamento. Você consegue direcionar todo o que o profissional precisa estar fazendo. E instituir isso, né? A gente consegue ver que algumas instituições ainda nem todas têm esse processo, né, de indicador, mas é de muita importância fazer esse processo. E hoje a sua visão como profissional, como enfermeira, como que você vê essa dificuldade do profissional não ter essa informação de como tratar um paciente queimado, de como minimizar a dor desse paciente com as tecnologias novas, com os curativos, né, de ponta que vem exatamente para ajudar, porque como a gente disse lá no começo, uma troca de um curativo de um paciente grande queimado é torturante de ver, né? Então você tem todo aquele processo de medicar antes, aí a medicação acaba perdendo o efeito, na metade você vai lá e medica o paciente de novo, e a limpeza, que não é uma coisa fácil de se fazer, principalmente para o paciente que está acordado. Então, como é que você hoje vê isso? Quais são as dificuldades que você enxerga? É complicado você falar um pouquinho das dificuldades à parte, né? Tratar o paciente de grandes queimados, você precisa ter um manejo muito grande do procedimento, ver esse processo, falar dessas dificuldades. Eu acho que ainda é um mundo que a gente vai precisar descobrir e melhorar esse processo. Eu acho que todo o serviço de saúde, que se tivesse essa tratativa, essa linha de raciocínio, olha, o paciente chegou num pronto-socorro de porta aberta, ele é um grande queimado, ele vai seguir o caminho X, Y, Z, né? A gente não vai ficar com esse paciente aqui, esse paciente vai seguir um outro caminho, ele vai seguir um outro norte, ele é um paciente diferenciado, a tratativa dele tem que ser diferenciada, porque o manejo da dor desse paciente, como eu já tinha dito no começo, a dor cada um tem a sua, né? Então, assim, tratar a dor do paciente grande queimado é muito difícil, principalmente quando ele é consciente e orientado. E ele fala, eu não consigo, você precisa esperar, eu preciso de mais um tempo, o remédio não está fazendo efeito. E aí você também fica naquela ânsia de cuidar, de fazer o seu melhor, você não sabe até onde está doendo, o que está doendo.
aonde o remédio deixou de fazer efeito, que tempo você perdeu. Então, era uma educação, eu acho que era muito válido se tivesse dentro da pós-graduação, talvez, uma parte só para queimados, né? Como nós temos para outro tipo de lesões e tratamentos também, né? Um fluxo adequado, Um fluxo adequado, e exato. que o profissional ele tivesse acesso a esse fluxo e ele seguisse junto com os protocolos. Exatamente. Né? E falando de paciente que é consciente, a gente tem toda ainda uma parte psicológica desse paciente que foi queimado que acaba atingindo também. Então, principalmente se ele está dentro de uma UTI, por exemplo, se você vai trocar esse curativo, tá marcado para trocar meio-dia, por exemplo, aí sim ele vai, né, tem essa barganha de pedir para esperar, ou se o paciente vai para o banho, que eu não sei se ainda hoje a gente tem esse tipo de tratamento de colocar o paciente no banho ou não, a gente consegue fazer algum outro tipo de limpeza. Vai depender ainda, né, dessa área, dessa extensão queimada, né, para você seguir esse manejo. Essa tratativa existe, essa proposta com o próprio paciente existe, essa troca de confiança de profissional existe. Muitas vezes ele vai falar, eu não posso esperar para trocar amanhã. Você não pode chamar o profissional X, porque já houve o primeiro contato onde teve a empatia, né? Eu acho que quando você tem a empatia com a dor do outro, quando você se solidariza com a dor do outro e você consegue se colocar um pouquinho no lugar e tentar entender que o tempo dele não é o meu tempo, porque na enfermagem a gente faz, né? É tudo corrido. Se nós formos pensar que a gente vai trabalhar em dupla, eu fico com 5, você fica com 5. Então, nós temos 10. Se um desses 10 for um paciente de grande área corpórea queimada, quanto tempo a gente fica no leito? Mais ou menos 2 horas. Né? Então, assim, muitas vezes o paciente vai sentir insegurança, ele vai achar que com você ele sente mais dor do que ele não sentiria comigo. Então, ele começa a fazer esse depara, e aí você começa a ver que o paciente ele tem a percepção de dizer quando trocar. Não é só o manejo da medicação para dor, ele consegue te dar um feedback de qual é o melhor momento para a troca, né? Não é no momento da enfermagem, talvez. E às vezes a gente não consegue ter esse tempinho para parar e pensar, não, ele é um paciente grande queimado, ele sente dor, o tempo dele não é o meu e eu preciso aprender a respeitar isso, né? Então, precisa desse diferencial. Eu preciso saber que um profissional que vai cuidar de um paciente grande queimado, ele tem que ter o tempo, ele tem que ter um pouco menos de paciente, cuidar desse contexto, né? Porque eu acho que o grande queimado, quando você mexe com a sua estética, você mexe com o psicológico, né? A gente fala de protocolo, a gente fala de papel, a gente fala de prescrição, a gente fala de cuidado, mas a gente tem um papel fundamental que é o psicológico, sabe? A troca de confiança, de eu colocar, ele conseguir perceber que mesmo você de máscara, porque muitas vezes, né, o paciente só te vê de máscara hoje, então ele fala assim, não, eu vou trocar, vamos diminuir a dose da medicação? Olha, eu vou indo desta forma, se o senhor sentir que dói, a gente para. Fazer o processo inverso, sabe? Se colocar no leito e entender que o horário do banho dele não cabe, porque aquele momento ele tá sentindo dor, né? Como que você mobiliza um paciente grande queimado no leito? Você precisa mobilizar esse paciente, porque senão ele vai desenvolver outra lesão, ele já tá com a pele danificada, né? Ele já perdeu epiderme, derme, então precisa ter esse cuidado, essa empatia. Então, não é só o protocolo, né? Não é só a prescrição médica ou de enfermagem. Eu acho que essa troca de confiança, essa troca de falar assim, não, tá bom. Quando o senhor estiver preparado, o senhor me avisa. E aí a gente começa, a gente recomeça e aí a gente consegue trocar junto o seu curativo. Sem contar o risco de infecção que a gente ainda precisa trabalhar nesse paciente, né, Dri? Porque é um paciente que muitas das vezes ele vai desenvolver uma multi-R aí. Não tenha dúvida. Não tem o que se fazer. Né? O paciente grande queimado, ele é uma caixinha de Pandora. Exato. Né? Ele é um paciente que vai fazer você pensar,
no risco de infecção, no risco de sepse, que ele corre o tempo todo, de desenvolver outras lesões. Dependendo de onde é a lesão, você não tem nem onde colocar um acesso para esse paciente receber medicação. Ele não consegue, muitas das vezes, nem comer. Nem comer. Né? A gente não consegue ofertar o aporte calórico que ele precisa para poder fazer uma boa cicatrização. E aí vai interferir, de uma certa forma, a cicatrização do paciente. Com certeza. E tratando de cicatrização, a gente tem o desafio de lidar com esse paciente com cicatrizes. Né? Porque a cicatriz dele, dependendo da área que esse paciente queimou, se ele vai enxertar ou não, ele acaba ficando com uma cicatriz e o profissional da enfermagem é o que vai ter que conversar com ele a respeito daquela cicatriz que ele acabou adquirindo. É aquilo que eu falei, né? É o processo no inverso. É você tentar entender o que o paciente sente para poder fazer o melhor para ele. Tentar sempre se colocar no lugar do paciente. Como você ficaria se você ficasse com uma cicatriz dessa, né? Dependendo da área, eu não vou ter como fazer enxerto. Então, eu já tenho que começar. Eu falo muito que a gente, dentro de um ambiente hospitalar, público ou privado, você vive uma expectativa. A realidade a gente só vai saber lá em casa. Né? Então hoje a gente precisa inserir o familiar, hoje a gente precisa inserir o cuidador, hoje a gente precisa de um corpo de enfermagem mais próximo do paciente, no contexto de empatia, de cuidado, de respeito, porque ele não vai conseguir, ele não vai tocar a campainha e vai aparecer um técnico, um enfermeiro ou um médico para o socorrer, né? Lá em casa a realidade é outra, é bem diferente. Foi muito bom ter você aqui conosco. A gente vai finalizando hoje. Obrigado por dividir com a gente, né, o seu dia a dia, o seu manejo aí tudo com o paciente queimado, que a gente sabe que é um paciente diferenciado, sim, que é um paciente que precisa de um olhar diferenciado e que por isso que muitas das vezes a gente tem os hospitais especializados. Obrigada por dividir com a gente o seu conhecimento. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o convite, agradeço a confiança. Muito obrigada mesmo. Bom, pessoal, finalizamos mais um podcast. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. A Hartmann apoia, cuida e protege.